Boa tarde. Então, meu nome é professor Cristiano, eu sou formado em filosofia, a gente vai ter uma aula de filosofia aqui então. Nosso tema de hoje então é sobre o contratualismo. O contratualismo é uma teoria que explica o surgimento do Estado Civil moderno. Então, a gente vai compreender, a origem e a fundamentação desse Estado moderno, civil. As leis e a sociedade civil enquanto Estado civil também. Então, a gente vai utilizar o próprio sistema do RCO. Então, a gente está usando aqui um slide e o objetivo da aula de hoje é compreender o conceito de Estado de natureza, Estado civil, em Hobbes, em Rousseau, e também vamos falar um pouquinho sobre John Locke, que também é um dos principais aí do contrato civil. A gente vai fazer uma reflexão hoje. Para a gente entender a origem do Estado, a gente tem que entender também a origem do próprio homem. Então, estes filósofos se preocupam, para entender a natureza do Estado, eles se perguntam e se questionam sobre a natureza do ser humano. Então, a pergunta que nós podemos pensar nela agora, fazer essa reflexão enquanto turma, enquanto sala de aula é: será que os seres humanos são naturalmente maus e a sociedade os controla? Por quê? Ou será que são naturalmente bons e a sociedade os perverte? Por quê? Então, para entender essa problemática, entender essa situação, a gente vai ver o conceito de contratualismo. Então, a teoria contratualista, como eu disse, ela explica o seguinte: ela fala assim, existe um estado de natureza. Nesse estado de natureza, o homem tem a liberdade total, mas ele resolve fazer um pacto, resolve fazer um acordo, ou seja, elaborar leis, e daí surge o Estado Civil. Esse Estado Civil garante uma sociedade civil. Para que isso então? Para que essas leis? Para garantir segurança. Essa é a ideia que gira em torno de toda essa teoria do contrato social. Então, Hobbes, Locke e Rousseau, eles vão tentar resolver essa problemática, essa situação-problema. Então, para Thomas Hobbes, filósofo que nasceu lá no século XVI e morreu no século XVII, para ele, o ser humano é mau e egoísta por natureza. Para ele, para Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem, o homem é mau. E já que esse homem é mau, o Thomas Hobbes diz assim: são necessárias as leis. O homem está o tempo todo tentando perverter. O homem é individualista, o homem é egoísta. Então, para Thomas Hobbes, com essa afirmação em seu livro Leviatã, ele fala assim: o homem está o tempo todo tentando trapacear, tentando se dar bem, e o estado de natureza é essa guerra de todos contra todos. Porque quando a gente pensa assim, ter a liberdade total é bom, mas espera aí, todos têm a liberdade total. E se todos têm essa liberdade total, todo mundo pode tudo, pode matar, pode roubar, e não existirá lei alguma para nos proteger. Então, o Thomas Hobbes, ele vê assim, olha, as pessoas fizeram um acordo, criaram leis para se proteger. O homem se protege de si mesmo, porque o grande vilão é o próprio homem. E a partir daí, quando diminui esse estado de corrupção, surge o Estado Civil, o Estado protetor. Então, Hobbes, ele foi influenciado por Galileu, pelos empiristas. Ele compreendia que a sociedade poderia ser vista também dessa forma mecânica, que os empiristas poderiam ver. Aqui está o Leviatã, que é uma espécie de monstro, uma espécie de monstro de dragão, um monstro marinho, e é ele que representa essa principal obra, esse principal livro do Thomas Hobbes. Porque quando a gente faz esse acordo, esse pacto social, o Estado Civil é como se fosse um monstro que nos protege, um monstro formado por nós mesmos. Então, esse Leviatã representaria a vontade de todos. Aqui está uma outra figura do monarca, o grande líder, o grande representante. E se a gente olhar bem aqui nessa imagem, a gente vai ver várias pessoas ali dentro formando aquela imagem. Que significa então que esse líder representa então a vontade de todos. As pessoas teriam que acabar seguindo esse líder, que elas mesmas escolheram.
Para contrariar essa ideia do Hobbes de que o homem é mau por natureza, o homem é o lobo do homem, tem um filósofo suíço, Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau vai dizer o contrário, que o homem naturalmente é bom, porém a sociedade o corrompe. Desde criança você é ensinado a corrupção, é o pai que suborna o guarda e o filho vê isso, absorve, é a mãe que incentiva lá alguém a fazer um gasto na energia elétrica. Então o homem acaba sendo, influenciado pela sociedade, acaba se corrompendo. Esse homem corrompido também tem que fazer um pacto social para a proteção e para a sua educação, Então, o Thomas Hobbes, o homem é mau. O Jean-Jacques Rousseau, o homem é bom, porém ele se corrompe e faz o acordo, cria essas leis, surge o Estado Civil para proteger esse homem e para garantir também educação. Então, no primeiro momento, segurança, mas o livro do Rousseau, o Emílio, vai falar desse trajeto da educação. O homem tem que ser educado. O Emílio de Jean-Jacques Rousseau é o primeiro livro que vai tratar então da criança, da adolescência e da juventude. E ele vai falar que esse jovem deve ser ensinado, a democracia deve ser ensinada, que naturalmente nós não somos maus, somos bons. Ao contrário de Hobbes, então, o Jean-Jacques Rousseau vai colocar na propriedade privada o problema da corrupção. Então o Jean-Jacques Rousseau vai dizer assim, o homem é bom, mas em algum momento na história, alguém teve que convencer o outro de que ele era dono lá de um pé de manga, ou de um pé de maçã. E teve que falar para o outro assim, olha, você vai ter que aguar os outros pés para eu te dar uma fruta. E nesse momento começa a desigualdade entre os homens. E daí uma das principais obras do Jean-Jacques Rousseau, que é a origem dos fundamentos da desigualdade entre os homens. Então esse livro trata exatamente de como que foi que os homens começaram essa desigualdade, essa discrepância na sociedade. Então o que a gente tem que perceber aqui? Que esse objetivo que a gente tem de compreender a origem do Estado Civil, a gente pode entender dessas duas formas, mas tem uma terceira forma, que a terceira forma é do John Locke. O John Locke vai dizer que o homem não é bom nem mau. O John Locke é um empirista, e também é um burguês. Ele vai defender os interesses da burguesia. Então, o John Locke vai dizer assim, o homem, ele precisa garantir a propriedade privada. Então, se para Rousseau a propriedade privada é um problema, para John Locke não é a solução. Porque para John Locke, a propriedade privada é a sua própria vida, o seu próprio corpo. Então, pela primeira vez na história, o homem vai ter direitos individuais garantidos através de uma constituição legal. Então, o que garante essa constituição? O contrato social. Então, a teoria contratualista, o contratualismo, é exatamente essa teoria que explica os fundamentos do Estado. Para que ele existe, como que foi, como que ele se fundamenta, quem são esses principais teóricos. Ainda no John Locke, ele é o pai do liberalismo econômico e político. Então, esse liberalismo, ele vai pregar a liberdade, mas uma liberdade a partir da minha propriedade, do meu corpo, da minha própria vida. Seguindo aqui no nosso slide, ainda pegando um exemplo do Rousseau, que o homem é bom por natureza e a sociedade corrompe, a gente pode pegar o exemplo da América. O continente americano, ele tinha aqui aproximadamente 30 milhões de habitantes, mais habitantes do que na Europa. Porém, quando os europeus chegaram aqui, a impressão que deu é que não tinha tudo isso, porque eles contaram a sua versão da história. Mas hoje há documentos que comprovam que aqui tinham mais habitantes que lá, e aqui não tinha essa noção da propriedade privada, principalmente no nosso país, no Brasil. Então aqui as relações se davam de uma outra forma, não em relação de propriedade. Pessoal, a dinâmica dessa aula, a gente vai fazer uma atividade no final da aula, que vai ter um debate, E para a gente poder debater, a gente tem que se fundamentar, tem que conhecer, tem que buscar ler, investigar. Então lá no Classroom, vocês podem entrar também pelo UOL Paraná, então todos vão poder usar o celular agora na aula, para essa atividade específica, Então vocês vão acessar aí pelo celular o Classroom, e lá vai ter um link de uma atividade, de um livro chamado Filosofando, na página 210. Na sequência vocês vão ver um outro link com os slides, que vocês vão poder utilizar também para poder entender. E
né, vocês também vão ter um link de um vídeo para vocês compreenderem melhor ainda essa teoria aí do contrato social, tá certo? Então, após essa ideia, né, de a gente se preparar para um debate, a gente vai fazer uma retomada também agora aqui no final, né, sobre, vamos colocar aqui a retomada, né, sobre essa ideia do contrato social. Então, a retomada é: o estado de natureza é explicado, né, de uma forma geral, né, como aquela ideia da liberdade total, acordo, pacto social, né, e a origem do Estado Civil. O pacto social é o surgimento das leis, né? O Estado Civil existe para garantir segurança de quem? Das pessoas, dos indivíduos. Para isso que existe o Estado Civil. Então fica aí a nossa atividade, né? O objetivo da nossa aula bem claro, a nossa reflexão, o que isso tem a ver com a nossa vida. A gente entendeu essa problemática, né? Que é a origem das nossas leis, das nossas, né? Vamos colocar assim, da nossa ideia enquanto cidadão. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje, então até a próxima.